tá vendo? Tá reparando? Olha isso. Cara, eu tô olhando aqui pra câmera. Olha, cara, eu tô mal, mané. Eu tô me achando mal. Que cara, desculpa, tá? Começar o vídeo dessa forma. Cara de bunda que eu tô. Cara feia. Cara amassada, né? Você sabe por quê, né? Meu Deus do céu, cara. Ai, família. Claro que a gente vai repercutir aqui um pouco da eliminação do Vasco. Ontem trazendo aqui Léo Jardim, Verrete, Diniz e, claro, João Vitor, né? João Vitor do céu, assim, eu não sei não, família. Eu sei que é difícil, cara, lidar com as críticas, mas, irmão, você ganha quase 1 milhão no Vasco. Você tem que ser melhor assessorado, irmão. Que isso, cara? Rapaz do céu, é muita merda que esse cidadão fala, cara. Mas muita merda. É difícil demais, família vascaína. Pô, a gente fala que o Lloyd é 22, o João Vitor é o quê? João Vitor é o quê? Né? Mas, como eu disse, né, esquecer ali essa eliminação para o Del Valle e focar, porque no dia 27 já tem um confronto difícil aí contra o Internacional. Eu, sinceramente, eu não esperava ter que repetir esse tipo de prática, que é ligar o secador, né? Mas vamos ter que ligar o secador forte hoje, por exemplo, né? Tem algumas partidas aí do Campeonato Brasileiro, eu acho que a gente pode olhar nesse momento ali, claro, para o Fluminense, que vai encarar o Palmeiras, e nesse momento, Vasco e Fluminense tem uma diferença de 6 pontos, né? Então é um time para dar uma secada. Ceará e Mirassol também, o Ceará tá com 18 pontos, então é um jogo aqui pra gente observar. Corinthians e Cruzeiro, um outro jogo aí que a gente tem que dar aquela secada no Corinthians. Tem vitória contra o Sport, e é bem provável que o Vitória vai conseguir ganhar mais um jogo aí. Ganhou do RB Bragantino, né? Ganhando do Sport 2 vitórias consecutivas, chegando a 18 pontos. Santos e Internacional, então aqui né, de repente o Vasco vai entrar na zona de rebaixamento, com um empate ou uma vitória do Santos, e Bragantino e Flamengo, a resenha é outra, né, família vascaína. Então vamos ligar o secador no dia de hoje. O Vasco, que fez 14 partidas no Campeonato Brasileiro, tem 14 pontos e, como eu disse, volta a jogar no dia 27, uma partida fora de casa contra o Internacional. A gente tem que tentar aí, né, pelo menos fechar bem esse primeiro turno e, claro, voltar a ganhar. E aí, eu tava vendo uma postagem aqui do Rica Perrone. Ele faz aqui umas brincadeiras e tá aqui, ó, em relação ao Vasco. Vasco precisa de um meia, um pai de santo, um líder vencedor e sorte. É a brincadeira que eu faço aqui com vocês em relação ao Cabo Daciolo, né? Chama ele lá porque, olha, tá carregado a coisa. Família vascaína. Eu tava até vendo uma postagem agora, recente, né? Um desabafo de um torcedor falando, né, preocupado, assim como eu, até falei sobre isso no vídeo de ontem, no nosso pós-jogo, que sim, estou temendo o rebaixamento, porque, cara, não tá legal. Poxa, o Vasco tá aí criando as oportunidades, foi assim contra o RB Bragantino, foi assim contra o Grêmio, foi assim ontem, a bola não entra, e chega lá a gente toma gol, pô. Isso é a cara do rebaixamento. É a cara do rebaixamento. Falei, pô, tem que cometer uma loucura aí, contratar alguém, um jogador que possa chegar e ajudar, porque, não sei de onde vai tirar o dinheiro, como é que vai honrar os compromissos. Claro que não pode, né, acontecer o que tá acontecendo lá no Galo, por exemplo, mas se cair para uma segunda divisão, aí, meu, fecha as portas, né? Então, de repente, fazer um investimento agora para não cair. Porque tá a cara do rebaixamento. O time produz em alguns jogos, não todos, né? Cria as oportunidades, mas a bola não entra, velho. É uma energia, uma coisa assim sobrenatural que está acontecendo nesse momento, que é surreal. E aí um amigo falou nessa postagem, poxa, em 2023 o Vasco fez investimentos e aí, né, possibilitaram a permanência, do Vasco. Paulinho, Verrete, Payet, El Medel chegou também, entre outros. Só que, família do céu, vendo o Paulinho jogar bola, e ele foi fundamental naquela permanência, que ele mudou ali o meio-campo do Vasco. Há muito tempo, eu vou falar na minha carreira de torcedor, tá? A galera que, né, é mais antiga que eu, mais velha que eu, vai até falar, Thiago, tem Nutella. Mas há muito tempo que eu não vi um meio-campo daquele nível ali no Vasco. Cara bom na construção, arrancava com a bola, dinâmica. O minuto ali, o primeiro minuto de jogo até o minuto final, era o Paulinho correndo com intensidade, com vontade, com tesão, sabe? Cara, e vendo o Paulinho jogar agora, é uma coisa surreal. O cara pegou na bola ontem umas 6, 7 vezes. Ele errou as 7. Ele errou as 6. Então o que aconteceu ali em 2023, cara, você pode colocar na conta da sorte. Porque os jogadores que chegaram conseguiram contribuir. Mas quando você olha pro Paulinho, você fala assim, cara, que é isso? Cabo Daciolo, Deus.
Então a gente precisa disso de novo. Um pouco de fé e, claro, as contratações. Né? A gente vai passar aqui, a gente vai reagir aqui algumas respostas do Diniz, que desabafou nesse sentido. Sorte. Thiago Mendes e qualquer outro jogador que chegar à família vascaína. O Paulinho está me assustando, tá? Mas é isso. Ai. Vamos seguir aqui, né? Tô até meio perdido, família. Mas dá aquela força aqui para o Thiagão. Se não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e dá aquela hypada para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vamos reagir aqui ao Léo Jardim, Verrete, João Vitor, 22 purinho na essência, e também o Fernando Diniz, que fez aí um desabafo em relação a reforços. A gente vai pontuando aqui algumas coisas, conto com a opinião de vocês aí também. Chega aí. A gente entende a frustração da torcida, eles estão totalmente no direito de cobrar a gente não vem entregando os resultados que a gente espera, que a gente procura. A gente sabe que a gente está devendo e a gente entende essa cobrança, é saber escutar, continuar trabalhando, porque esse grupo tem trabalhado muito para mudar essa situação. Eu posso garantir aqui que não é falta de trabalho, esse grupo trabalha muito, a gente tem se dedicado muito para que a gente consiga os resultados. Infelizmente ainda não conseguimos virar essa chave, não conseguimos os resultados que a gente precisa. É difícil falar agora, depois de uma desclassificação. Aconteceu tudo que não poderia ter acontecido no jogo, a gente teve as chances ali que a gente não conseguiu concluir, acabou tomando um gol ali na única oportunidade que eles tiveram. Mas eu acho que a equipe lutou da forma que nós conseguimos, nós buscamos o tempo todo, sabia que ia ser um jogo muito difícil, um resultado muito difícil de buscar, mas eu acredito que a equipe lutou, buscou o resultado, infelizmente a gente não conseguiu. Manter a cabeça erguida, olhar para frente, que a gente ainda tem muita coisa pela frente aí, continuar trabalhando e buscar evoluir os resultados o mais rápido possível. Que esperar, trabalhar, seguir trabalhando. A gente tem que acreditar no que vem fazendo. Você falou, era uma virada muito difícil, mas a gente em primeiro tempo fez tudo para virar o jogo. Faltou a bola entrar. Ou a bola tirava o goleiro, batia na trave, passava muito cerca. Cara, é difícil quando acontece isso. Jogo com o Grêmio a gente dominou o tempo todo. Eu tive muitas situações, não pude concretar, hoje também, só fez uma, então eu chamo essa responsabilidade para mim, mas também a gente tem que saber que tem uma jogada em contra e toma gol, então aí também temos que ajustar, mas são coisas muito finas, detalhes que a gente não pode cometer mais. Mas eu acho que além de tudo, o clima, que o torcedor sempre tem razão, a gente tem que ser grato ao torcedor de Vasco. Eu acho que o time está mostrando coisas muito boas dentro do campo. Tem posse de bola, tem finalização, falta só fazer gol e não tomar gol, que é o principal. Mas a gente não toma contragolpe. Hoje, a lo último, aconteceu, mas porque a gente queria ir em busca da virada. Mas é muito difícil, não é que cair no treinador, não é que cair em um presidente, não é que tampoco hay que caer en los atletas, si bien somos los principales responsables, a gente, como falei recién, es un grupo que trabaja muito, se dedica para caralho, trabalha na semana, un grupo que no faz besteira, no faz bagunça, mas está batendo na trave, cuando a bola começa a entrar, eu acredito que van a venir muitas coisas boas para a gente. Agora faz foco no brasileiro, a gente tem um objetivo, e na Copa do Brasil também, mas como você falou, era uma virada muito difícil porque a gente tomou de 4 bolas em Equador, um jogo onde a gente se quedou com um menos no princípio do jogo e se isso todo muito cuesta arriba, então era difícil, mas a gente acreditou, jogou, lutou até o último suspiro e isso hay que valorar a este time. Entiendo que o torcedor aí não se siente representado, mas vamos a seguir trabalhando para que isso dê certo, tá? Eu espero, de fato, que a bola ela comece a entrar, porque em situações normais era para a gente talvez até ter classificado hoje, quando a maré tá boa. E contra o Grêmio era para ter vencido o jogo, contra o Bragantino não era para ter perdido. Por que as coisas estão acontecendo assim? Não sei o porquê. O que eu faço é trabalhar e melhorar o time. Torcida. Show de bola, família. Só para comentar um pouco sobre essa situação aí, né, das falas do Jardim, Verrete e também do Fernando Diniz, que agora ele vai começar a falar sobre, né, a gente vai entrar no assunto aqui, João Vitor. Cara, quem acompanha assim futebol de uma maneira geral, né, porque a gente acaba acompanhando também os nossos rivais e tudo mais. O Fernando Diniz passou por isso no Flu-C, cara. E o Vasco contribuiu demais com essa melhora do time deles, que foi quando o Cano chegou lá, né? Eu lembro que muitos comentaristas falavam sobre isso. Poxa, agora chegou o cara que vai ajudar o Fernando Diniz nesse sentido, porque ele sempre foi, lá também aconteceu isso, de criar várias oportunidades, não concluir em gol e tomar.
os gols. E aí você não conseguiu os resultados. E o Cano, nessa chegada lá ao Fluminense, acabou auxiliando muito nesse sentido. Cara, longe de mim aqui culpar o Verratti, tá? Culpar o Verratti. Ele chama ali a responsabilidade. Concordo com a avaliação dele, né? Claro que a gente tem que marcar os gols, mas a gente tem que parar de levar. Perfeito. E eu não tô aqui para criticar o Verratti. Eu tava vendo agora, né, uma postagem de uma página de estatísticas e tudo mais. Acho que o Verratti é o único jogador que passou dos 20 gols na temporada. Então é uma marca expressiva, né? É uma marca expressiva. Só que é isso, é voltar a marcar os gols. É voltar a marcar os gols. Ele teve ali algumas oportunidades. Aquela da cabeçada que o goleiro fez um milagre. Não, nada a ver. Agora, perdeu uma boa oportunidade ali, muito próximo, na pequena área. E contra o Grêmio também deixou de marcar. Assim como o Ryan, né? Perdeu um gol feito. Então, assim, o Vasco marcando esses gols, poderia acontecer uma outra partida. Uma outra dinâmica de jogo. A pressão poderia acontecer ali para o Del Valle, que chegou muito tranquilo no jogo, né? O Del Valle estava sem aquela pressão de jogar fora de casa, porque estava com 4 gols de vantagem foi construído no jogo de casa, no jogo lá, né, no Equador, graças ao Lucas Piton. Agora, esquecer a eliminação, foi uma participação patética do Vasco. O Vasco teria, nesse momento, que está esperando o seu adversário nas oitavas de final, sendo o primeiro colocado do grupo, com todo respeito ao Lanús, mas fez o favor de não ganhar do Lanús em casa, fez o favor de tomar 4 de um time de pelada, e aí teve que disputar os playoffs, e num azar pegou o Del Valle, né? E aí é complicado. Agora, visando o Campeonato Brasileiro, é isso aí, a bola tem que entrar, irmão. A bola tem que entrar, porque senão vai ficar complicado. Eu entendo que o time realmente está trabalhando. Eu não coloco na conta do Diniz. Eu estava vendo, né, um jornalista que é lá do canal Atenção Vascaíno, esqueci o nome dele, um que usa óculos, meio carequinha. Ele fala, se fosse o Carille, a galera já estava pegando no pé. Cara, eu acho esse comentário tão bosta, porque quando você olha o Vasco jogar, claro que existem erros que o Vasco precisa corrigir, claro, mas olha a produção do time. Olha o que o Vasco está produzindo. Tem partidas que o Vasco não joga absolutamente nada. Fluminense, Botafogo, nada. Contra o RB Bragantino, o Vasco jogou, velho. O Vasco criou diversas oportunidades, assim como o time horroroso do Grêmio. E assim como ontem. Então você colocar na conta do Diniz é complicado. Claro que a gente precisa cobrar alguma mudança, às vezes ele segura ali, insiste aqui, beleza. Mas, poxa, num contexto, o Vasco está produzindo. Tem que marcar os gols. E isso realmente está sendo um problema aí nas últimas partidas. Parece que o Vasco deixou tudo lá contra o São Paulo, né? Onde a frente jogou muito bem, né? Nuno fez gol, Ryan fez gol, Verratti fez gol e o Coutinho deu aula naquela partida. Deixaram tudo ali, né? Pelo amor de Deus, mas... Vamos seguir, família. Agora o assunto é João Vitor. Não quer vaiar o João Vitor, você quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador. Ele não está jogando comigo. O João Vitor está jogando jogo com todos os treinadores que passaram aqui. Sabe que todo mundo viu que o João Vitor é ruim e não tirou ele do time. Falta de ele é o jogador mais também, rápido que também, é um jogador que perde pouco duelo, perde pouco bola no alto, e vai ter que aprender. Falhou, já falei isso algumas vezes para ele, falhou no passado, mas assim comigo, eu não posso falar que o João Vitor tem falhado, tem jogado mal, não tem jogado mal. Não tem, hoje ele pegou um atacante difícil de ser marcado, ele ganhou praticamente todos os lances. E assim foi contra o Grêmio, e tem sido assim. Então comigo ele tem falado pouco, tem treinado cada vez melhor, e é um jogador que é um ótimo zagueiro, na minha opinião. Então a gente tem que começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. A torcida não quer vaiar o João Vitor, a torcida quer vencer. Se a gente começa a vencer, porque o João Vitor ele é bom jogador, ele não está jogando comigo, o João Vitor está jogando jogo com todos. A cada ganhou praticamente todos os lances. Comigo ele tem treinado cada vez. Começar a ganhar, o João Vitor saber suportar a crítica e a gente avançar. Depois dessa semana, com tudo que aconteceu, agora essa eliminação também, como está a sua cabeça aqui no Vasco? O Admar teve alguma conversa com você, Fernando Diniz? Não, nenhuma conversa. O planejamento é o mesmo. Tenho um contrato no clube, vou cumprir o contrato no clube e é isso. A eliminação é óbvio que é muito ruim. A gente não queria ter sido eliminado agora, precocemente da Sul-Americana. A gente tinha o sonho sim de ser campeão. O resultado lá, infelizmente, foi muito prejudicial para a gente reverter aqui em casa. Mas é isso, agora é seguir pensando no Brasileiro, na Copa do Brasil, que a gente tem muito jogo pela frente. E agora o que fazer para recuperar essa confiança do torcedor para essa sequência de temporada, né? Tem Campeonato Brasileiro, como você disse, Copa do Brasil também. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Tem que confiar na gente, porque se não confiar, isso é pior para nós. Faz parte, eles têm o direito de vaiar e é isso. Ficou meio confuso, né? No vídeo parece que eu respondi. Só fui questionar uma coisa que tinham falado, mas enfim, depois da reunião, a live que foi feita, né?
Eu tive uma conversa com o Fabinho e ele falou que estava tudo tranquilo, ia repassar para outras pessoas da torcida e, enfim, começaram a vaiar, não tem importância. Tá aí, família. É difícil demais, tá? É complicado demais. Você pega aí primeiro essa fala, né, do Diniz, dando moral, elogiando e pelo jeito vai seguir, né, como titular do Vasco. Eu já comentei isso aqui algumas vezes, né, que acho o João Vitor o melhor zagueiro do Vasco e continuo achando isso. Agora, não é que eu estou elogiando o João Vitor. É realmente que a gente tem uma carência nesse setor. E, pode falar do Luiz Gustavo, mas o Luiz Gustavo joga pro lado esquerdo, cara. Se você botar ele aqui pro lado direito, vai dar merda. Vai dar merda, ele é canhoto. Ele tem que jogar pelo lado esquerdo, ele tem que jogar ali no máximo no lugar do Freitas. Então o melhor zagueiro pelo lado direito que o Vasco tem é o João Vitor. A concorrência, Lemos e Oliveira. Ele é o melhor zagueiro pelo lado direito. Isso aí eu não vou discordar do Fernando Diniz. Agora, falar que ele não errou com o Diniz, pô, tá de brincadeira, Diniz. Tá de brincadeira. Eu te entendo, você tem que proteger o seu atleta. Mas, por exemplo, aquele lance contra o Pita, foi o quê? A RB Bragantino. É um lance dele. Deixou cruzar, beleza. Mas se ele tá ali encostado no Pita, que é o simples, que é o certo, aquele gol não sai, pô. Só que ele estava dormindo, pensando, sei lá em quê, e aí sai o gol. Agora, família, eu não vou ser hipócrita aqui, que lidar com críticas é complicado para todo mundo. Para todo mundo. Posso te citar aqui um exemplo? Do nada. Um dia desse aí eu tava na academia, e olha só, não tô dizendo aqui que o Thiagão é shapeado, não. Né? O shape é normal. Mas o moleque que veio falar comigo era isso aqui. Um frango. Magrinho. Eu tô ali fazendo, né, o meu treino de costas. Aí ele, você tá fazendo errado. E o moleque nem me conhecia. Você tá fazendo errado. Eu olhei pra ele assim, eu falei assim, errado? Aí ele foi me mostrar. Ai, meu Deus do céu. Eu falei assim, cara, eu fiquei sem o que falar com essa crítica dele. Ele conseguiu me irritar, mas eu não falei nada. Eu deixei, segue tua vida, irmão. Falei, valeu, beleza. Deixa eu fazer aqui meu treino. Todo errado. Então eu acho que na cabeça do João Vitor, o que passa? Pô, essa galera vai ficar reclamando, vai falando mal de mim, nunca chutaram uma bola e vão ficar perturbando o meu juízo. Mas João Vitor, João Vitor do céu, você ganha, irmão, quase R$1 milhão no Vasco. E esse torcedor que te critica, e com certa razão, tá? Você tem que entender isso, que você erra assim, ajuda a pagar esse belo salário que você está ganhando no Vasco. O YouTube, nesse momento, proibiu aí, né, a gente de falar umas palavras de força, sabe? Porque senão dá merda aqui. Mas a vontade que dá é de te mandar tomar naquele lugar com todo o respeito. Com todo o respeito do mundo. Como é que tu manda uma dessa, cara? Eu sei, estou aqui falando que é difícil para qualquer um na sua determinada área lidar com críticas. É difícil, eu não estou falando que é fácil. Mas, irmão, você ganha R$1 milhão, quase R$1 milhão no Vasco. Esses torcedores que estão te criticando ajudam sim a pagar o seu salário. Tem um pouco de sentimento, irmão. Olha a situação, você é um cara privilegiado de hoje poder exercer uma profissão que te dá muito dinheiro. E muita dessa galera que tá aí te criticando, irmão, tira do seu próprio lazer, do bolso, dinheiro, gasta dinheiro, compra camisa, ingresso, sócio torcedor, pra te ver jogar, irmão. Isso dói. Então, se tu não tiver essa sensibilidade, fica complicado, porra. Fica complicado demais, João Vitor. Caraca, irmão, tem um pouco de humildade. Tem um pouco de humildade, você não tá bem. Eu sei que de repente você olha pro atual elenco, time titular, vê uma galera que também erra e não é cobrada, faz parte, passa por isso, mano. Dá a volta por cima. Pô, tem um outro tipo de comportamento. Pô, baixa a tua bola. Muita gente fala isso, inclusive eu já falei aqui, que você se acha pra caramba. Tu não é nada, mano. Tu não conquistou nada. Você não é um cara que ganhou Libertadores, Champions, não. Você foi pra Europa, bateu e voltou. E por um milagre não, uma merda que a 77 fez, pagando 42 milhões. E você não é um zagueiro para 42 milhões. Muito longe disso. Então baixa a bola, mano. Pede desculpa, fala que vai trabalhar, que vai entregar. Agora, esse tipo de comportamento é sacanagem, pô. O cara faz de sacanagem. E aí, é o que eu te falo, leva uma cobrança para a diretoria que tem que tomar uma atitude nesse sentido. Pública. Porque o cara não pode falar isso, mano. Não pode, ele sabe. Fazer o quê? Achei confiar, posso fazer nada. Pô, isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Eu não gosto de fazer isso aqui, mas o cara tá de sacanagem. Não vou dizer que ele não tá ligando, que ele não tá se importando, nada disso, mas isso é sacanagem. Ele tá sentindo as críticas. E não é assim que se deve se comportar, irmão. Leva a diretoria, repito, bota a diretoria numa posição difícil. Vai deixar passar isso também? É complicado demais. Irmão, foca. E detalhe, tem staff pra tudo quanto é lado, eu não sei, família. Ajudem também o cara aí, gente. Ajudem ele. Tá? Ajudem ele. E dá pra ver que tem merda na cabeça. Então ajudem ele, botem ele no lugar, foca, faz uma boa temporada, e aí, irmão, que seja. Pede pra sair, pede pra ser negociado, não dá mais, agora dá a volta por cima, que o torcedor tá cagando e andando. Se você começar a contribuir alguma coisa, parar de falhar, parar de vazar, ajudar a conquistar os pontos, vamos cagar e andar pra você. E aí, depois a vida que segue.
que você, Piton, entre outros, não tem mais clima no Vasco. Não tem. É muita merda que vocês estão construindo ao longo desse tempo. Tá bom? Eu sabia, existe uma escassez de recurso financeiro para contratação. E a gente está no mercado, espero que a gente consiga contratar mas não vai chegar um monte de jogador aqui. Vocês sabem disso. Assim, não tem recurso financeiro. Eu não posso trazer jogador para cá. A gente vai acabar arriscando em contratações. A gente já vai arriscar, porque assim, é fácil contratar o Vitor Roque, o Savarino, o Luiz Henrique, jogadores que você sabe que vai. O Alcaraz, quando o Flamengo. A gente tentou contratar o Renan Strossa, vocês sabem, assim, extremos assim que a gente. Quando você indica. Começou a Libertadores, eu estava mapeando o jogador junto com a equipe de scout, e o Renan Strossa era o primeiro nome que veio à cabeça. Aí tentamos outros extremos que estão jogando fora do país, no México, mas os valores é 10 milhões de euros, 12 milhões de euros, 8 milhões de euros, e a gente não tem condição. Então, para a gente contratar, é mais difícil mesmo. E a gente vai contratar e vai arriscar e esperar que dá certo. Assim como o Nuno, por exemplo, no pacote veio o Nuno, é um jogador que ninguém conhecia, que está conseguindo dar retorno técnico no Vasco. É muito difícil contratar. E a gente espera conseguir alguns nomes para incorporar um pouco mais o elenco. Mas não é uma coisa fácil. A gente vai contratar e vai arriscar. Não vai assim, não tem dinheiro. Assim, se eu pudesse, eu estaria o Paulinho, do Atlético Vascaíno, criado aqui. Mas não tem como eu não trazer o Paulinho. Custou 30 milhões de euros. Vai trazer o Vitor Roque. Como é que o Vasco vai trazer um jogador que passe de 8, 10 mil? Não tem. A gente mal tem o dinheiro para pagar as contas do mês. Os caras estão se esforçando para não atrasar salário. Mas é um time que luta e é um time que está produzindo. Eu acredito, continuo acredito cada vez mais na força do time. É um time que podia ter largado, desesperado. A gente continua lutando, continua brigando, continua criando e produzindo para vencer jogos. Uma hora, para mim, vai começar. Tá aí, família. Para finalizar esse assunto em relação a reforços, é o que eu falo aqui com vocês. Eu não trato essa situação como simples, ela é complicada. O Vasco tá, sem recurso. A gente não sabe como anda essa questão aí de recuperação judicial e tudo mais que envolve hoje a situação financeira do Vasco para contratar. Para contratar. A gente está vendo aí o que está acontecendo, por exemplo, no Galo. Vários jogadores acionando aí a justiça. Scarpa, Rony, Igor Gomes, entre outros. Então, com certeza, e o Diniz toca nesse ponto, que a galera tá fazendo um esforço para manter o salário em dia. E isso é muito importante, né? Mas, o que a gente espera da diretoria do Vasco é um pouco mais de critério, porque eu entendo que é difícil. Família, quando você olha pro cenário hoje do futebol, cara, o Juan Cruz, o cara que chutava chão no Vasco, o Botafogo pagou 50 milhões pelo cara, pô. O Santos pagou para o Bahia em torno aí, sei lá, de 40 milhões pelo Tassiano. Então não é fácil. A gente não pode tratar essa situação como fácil. Como, por exemplo, eu estava até vendo um corte de um podcast do Vasco, esqueci o nome, cara. Não sei se é alguma coisa casaca e tudo mais. E o apresentador ali falando, né, que, poxa, não sei o quê, os scouts não podem errar assim, e eu concordo com ele em partes, tá? Eu concordo. Só que não é tão simples. Futebol não é uma ciência exata. De repente você faz toda uma análise do atleta, perfil psicológico, parte técnica, parte física. Esse jogador, poxa, vai encaixar bem aqui e o cara ele não vai bem, não tem uma adaptação, não consegue performar e cai na conta do erro. A gestão errou, não sei o quê. Então contratou o Nuno, que foi muito bem, e o Garré, que eu acho que é o cara mais lúcido, que eu posso dizer assim, dentro das contratações, o Garré é o cara mais lúcido, ainda não conseguiu caminhar. Mas ele não é ruim de bola. Nesse momento ele é um pão com ovo danado, mas ele não é ruim de bola. Mas ele não teve a adaptação que o Nuno teve, sabe? Tem isso também. É uma questão. Agora, o que eu vou aqui falar em uma crítica à gestão Pedrinho? Porque são contratações, principalmente aquelas que o Vasco colocou um dinheiro na mesa, que, cara, não tem cabimento. Passa uma mensagem pro torcedor que, cara, eles nem jogam. Eles nem conseguem contribuir com algo, alguma coisa, um gol, uma assistência, um passe, um lançamento, que é o caso do Jean Davi. Cara que não mostra nada, que é o caso do Maxime Domingues, erra tudo. Que é o caso do Lodge, a parte mental do Lodge, um peladeiro. Eu entendo a contratação do Lodge pela parte física, mas a parte mental do cara, sabe? Então a gestão realmente, entendo toda essa parte financeira, o futebol tá caro, mas as contratações, cara, os caras não mostram alguma coisa. Por exemplo, Emerson Rodrigues, horroroso, um peladeiro. E nem foi a gestão Pedrinho, né? Foi aquele outro, Pedro Martins, que ainda era da 777. Pô, mas o cara fazia ali um salseiro, o cara deu uma assistência, fez um gol. O Jean Davi, nada. O Lloyd, nada. O Maxime Domingues, nada. A gente entende que esse valor, por exemplo, do Lloyd de 9 milhões, ou do Jean Davi também, 10 milhões, você não vai contratar um grande jogador. Um craque, não vai.
Mas, mano, o mínimo que a gente pede é o cara dominar, é ter personalidade, ter algum recurso. E esses caras, eles não mostram absolutamente nada pra estar no Vasco. E essa é a crítica. Ninguém tá falando aqui que é fácil fazer futebol, que é fácil contratar com pouco recurso, apostar, mas Jesus do céu. São jogadores que realmente, assim, fogem da compreensão, que são fraquíssimos. Fraquíssimos, esses jogadores. Então a gente tem que, torcer muito para que quem chegar, e nem sei se vai chegar, possa ajudar. Porque é difícil. Que a fase não tá boa, sei lá, pro Verratti, para determinado jogador, de repente chegando um outro jogador, possa somar. Fui, família.